Ok. Ok. Rodrigo, áudio. 88, Tom Tubos. Então, aqui é uma difração, uma falta de exibição de documentos relacionadas às contribuições. A impugnação foi julgada improcedente por intempestividade pela DRJ. Então, a decisão considerou que 7 de agosto, data de censura passivo, e aí considerou que não estivesse expediente normal, não se tem notícia também de inexistente expediente normal no órgão preparador, constata-se o prazo para impugnação ser 8 de setembro, ele apresentou em 9/9. Ciência da acórdão, recurso, ele fala da tempestividade da impugnação. E recurso tempestivo. Então, aí eu continuo entendendo que a impugnação é intempestiva. Impugnação apresentada trouxe tal preliminar, a RJ recepcionou a defesa dessa parte, porém não acatando a alegação. Dessa razão, os demais recursos devem ser considerados como matéria não contestada e, portanto, não deve ser conhecido em grau recursal. Verifica-se que a então impugnante alegou ter recebido ciência em 10 de agosto de 2009. Essa alegação foi rechaçada pela DRJ, realmente consta de 7 de agosto de 2009, data de recebimento do auto. A recorrente alega que 8 de setembro era feriado municipal em Curitiba, razão pela qual só foi possível envio da correspondência em 9 de setembro. Pelo dispositivo de apreende-se que a contagem de prazo, eu cito o artigo 5º do PAF, pelo dispositivo de apreende-se que a contagem de prazo é dependente de haver expediente normal na unidade de circunscrição do sujeito passivo, no caso, a delegacia da Receita Previdenciária em Ponta Grossa. O feriado municipal informado ocorre na cidade de localização do escritório de advocacia, o que não é motivo para alterar o prazo de impugnação. Não há se falar em eventuais nulidades, passíveis de reconhecimento de ofício, porque ele acaba alegando, mas eu também, aí só menciono, mas para mim impugnação é intempestiva. E eu conheço parcialmente a questão do conhecimento parcial, porque eu só conheço em relação à tempestividade da impugnação. No mérito, nego provimento. Por aí. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui, pois o contribuinte, ele alega que enviou a defesa de forma tempestiva. Não, então, só que a conta, ele na verdade, ele fala que é tempestivo, mas a data do envio seria por conta dos correios estarem fechados na cidade dele. Entendeu? Seria a folha 43. Olha, na folha 43. A cidade de Curitiba, doutor Rodrigo? Não, do escritório de advocacia. Aqui a cidade do contribuinte é a Ponta Grossa. Aí ele fala que é o feriado municipal, por isso que não daria para porque a impugnação conta da data aí do carimbo, né? Da dia 9. Ele fala que como é dia 9... Não, realmente, pelo que eu pude observar, eu acho que é feriado em Curitiba, né? Então, mas o contribuinte é Ponta Grossa. Ponta Grossa, isso. Não. Por isso que ele fala que é tempestivo. Mas eu não entendi porque são dois argumentos, né? Um é que o prazo haveria um feriado, e o segundo é que ele enviou na data X. Não, ele não enviou. O que tem aí no processo foi o 43. Foi que ela não tem nenhuma data aqui. Tem o carimbo.
Carimbo ali em cima, no canto esquerdo. 9/9/2009. Isso. Ah, certo. Não, peraí. O contribuinte é de Ponta Grossa. Contribuinte de Ponta Grossa. E era feriado em Curitiba. Curitiba, é. Aí ele alegou isso para poder não ter colocado nos Correios em Ponta Grossa? Isso. Isso, eu observo que é o escritório que é em Curitiba, não o contribuinte. Mas esse 9/9/2009 foi a entrega. Não, a entrega é depois, porque foi por via postal. A entrega foi dia... Chegou lá na delegacia, foi... Peraí. A impugnação não foi 44, foi 14. Né? Isso é a data do carimbo da Receita. Então, mas ele enviou em 9/9. Enviou em 9/9. Isso, você considera esse 9/9, não 14. Mesmo assim, intempestivo. Mesmo assim? Mesmo se considerasse a data que ele enviou, seria intempestivo? Isso. Ah, Ele tá. fala... Aí não tem então nem que brigar, né? Por causa dessa questão aí. Ele enviou que dia? 9/9. 9/9/2009. E que dia Isso. que ele... Ele é elegante. E Quando é que ele apresentou a impugnação? 9/9, que é data do carimbo. Não, pois é, 9/9 ele apresentou. E quando é que... Isso. Tá, e quando é... E qual era o prazo? Quando é que ele foi cientificado do auto de infração? 7/8. Mas Ponta Grossa é onde a Receita tá, né? Isso. Tá. Ele está na capital, não? Não. Ele estava... Peraí. Venceu dia 8. E dia 8 foi feriado em Curitiba. Aí, lá, o endereço dele aqui. Atom Tubos é residente no município de Ponta Grossa. Ponta Grossa, isso. Não, é no de atendimento, isso. O município dele é Jaguarialva, do Parece que o patrono aqui tem. Isso, patrono município em Curitiba. O contribuinte é Jaguariaiva. Jaguariava. Interessante isso aqui. Porque na verdade foi feriado na cidade do patrono. Aqui. Por isso que ele fala que enviou só no outro dia. Nunca me deparei com isso antes. Perguntas? Mais perguntas? Prontos para votar? Cleberson. Acompanho o relator. Aide. Sou eu. Eu acompanho Mateus, também. desculpa. Uma situação curiosa, porque na verdade seria feriado na cidade do patrono, né, e não do contribuinte. Mas o decreto fala na cidade do... Bom, então tá. Raide. Eu acompanho e o doutor Andréia? Pedro voltou, né? Mas não voltou não. Andréia? Andréia? Eu votei. Não, peraí, eu estou votando, peraí, só um Eu minutinho. votei agora, mas não consegui acompanhar nada de discussão. Não, você tá ausente. Andréia. Acompanho. André. Acompanho. Então, o item 88, a 400 já por unanimidade, conhecer parcialmente o recurso voluntário para
Na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ausente momentaneamente, conselheiro Pinheiro. E 89 é igual, né? Ok. Pinheiro, você já pode retomar? Presidente? Eu estou usando o celular, eu não sei como é que está a qualidade de imagem aí. Eu tive que pegar o Fiquei celular na da minha dúvida sobre esposa. esse conhecimento parcial, doutora Miriam. Por que é o conhecimento parcial? Porque ele alega outras coisas no recurso. Mas a gente, quando a impugnação é intempestiva, o conhecimento é só em relação É só em relação a à isso. tempestividade, Então, não sei. diferente de outras alegações. A Então, gente sempre conhece. o conhecimento é parcial, nesse caso? Eu adoto o parcial, mas é aquela velha discussão que a gente entra aqui. Nesse caso, eu daria parcial, porque eu só posso conhecer sobre a arguição de tempestividade. É só essa parte que eu vou. Nesse caso, por causa da arguição de tempestividade. Não vejo problema. Alguém quer modificar, falar mais alguma coisa? Não? Parece que o Dr. Cleberson tinha suscitado. Eu acho que o doutor Cleber tinha Não, falado. não, mas a minha... eu pedi a palavra para fazer um comentário sobre essa situação No? da ciência. Não especificamente o resultado do processo, não. Eu concordo, conhecimento parcial, até porque é possível delimitar com facilidade qual que é a matéria conhecida. Uhum. Porque uma das razões que muitas vezes se evita de seguir rigorosamente Isso. as questões processuais, que seria pelo conhecimento parcial, é a dificuldade de delimitar. Conheço parcialmente tais e tais matérias. Inclusive eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que falar conhecer parcialmente do recurso voluntário somente quanto à arguição de tempestividade da impugnação, não é isso? Isso. Essa fica fácil. O Tá. que eu queria falar é sobre esse assunto, mas não Em tese. sobre o resultado. Podemos deixar para outra hora. É que é pertinente... Eu sei, eu entendo, mas eu vou deixar você falar. Não, você não pede a oportunidade. Passamos para a próxima. Melhor, né? Então eu vou colocar assim, ó, quase rodeado por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso voluntário somente quanto à arguição de tempestividade da impugnação. Na parte conhecida, negar o provimento, tá? Porque Agora eu tem que... fiquei curioso, né? Depois você vai resolver sua curiosidade. Aguenta aí. Vamos lá, Pinheiro, eu tô achando que você tá à vontade para fazer o seu mesmo pelo celular? Olha, para fazer o meu pelo celular vai ser meio complicado. Então a gente deixa ele para mais tarde. Porque o meu celular ele só está funcionando em H, 4G ele oscila. Tá Eu bom. peguei o celular da minha esposa, Tá. que é outra operadora. Esse daqui está indo bem. E ela ligou na NET, que é claro, NET, ó, a provedora da minha internet, diz que a região aqui está com ausência de sinal, eles prevêem volta para as 3 horas da tarde. A gente deixa o seu para de tarde, então. Não tem problema não. Vamos saltar. E vamos então voltar aqui agora. Deixa eu ver qual que é. Nós temos uns que tem repetitivo. É o item. Vamos voltar para a pauta de ontem. É o item 165, Carsten. Doutor Raid. Qual item vamos agora? 165. Eu não copiei ele. Tá na pasta T? Tá, sim, eu acho. É pra tá. Tá, pode ir. Não, tem que abrir aqui. Sabia que pular pra mim, não. Eu já abri. Mas é rápido. Aí, eu não tô na pasta T, não. Você tem o número de telefone? Bem, aqui é um processo, retorno de diligência. Inclusive, esse processo, julgamos da mesma empresa com a relatoria do Dr. Pinheiro, acho que na sessão de março ou fevereiro.
não estou recordando, mas tenho certeza que foi julgado por nós. Acho que nem citei aqui no voto. Sim, enfim. É o retorno de diligência, é IDR. A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal. Prazo molde os modos de ação de regência contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributado no valor considerado na folha do rosto, decorrente da glosa da área de preservação permanente por não restar comprovado, e o arbitramento do valor da terra nua, BTN. Aí eu trago aqui as alegações do contribuinte, que são a nulidade na notificação fiscal, ele alegou cerceamento de direito de defesa, com argumento da ausência da base legal da notificação de lançamento e elementos indispensáveis para a exata compreensão da exigência. B, caberia ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração do ITR apresentada. A declaração do ITR não depende de comprovação. Na sequência, reproduz pareceres doutrinários e jurisprudências. Na letra E, a verbação do registro de imóvel não é condicional à isenção. A área de reserva legal quer indicar laudo técnico. O VTN é aquele declarado pelo contribuinte. E, na sequência, sobre o título específico, alegando, entre outros, a inconstitucionalidade, questionou a progressividade das alíquotas e inconstitucionalidade da multa, assim como a taxaria. Após regular processamento do feito, em 9 de maio de 2019, foi proposta a resolução por esta turma, por unidade de votos, que aqui explicito qual seja. Foi pedido para que se juntasse a tela CIPT para o exercício em análise e a autoridade preparadora respondesse alguns quesitos, tais como a autoridade deve explicitar a origem do valor utilizado para o arbitramento do VTN, bem como explicita a divergência entre o valor arbitrado e o constante da tela CIPT. Confirme se o município da localização do imóvel que consta da localização é o mesmo documento de registro e matrícula, assim como o município que serviu de parâmetro para o VTN arbitrado. Se existe o CIPT para o período em questão para o município da localização do imóvel, e caso existente, anexa aos autos a tela CIPT. E continua. Em resposta à diligência acima transcrita, a autoridade administrativa anexou os documentos solicitados, PIR e CIPT, além de prestar esclarecimentos no relatório de diligência fiscal. Cientificado do resultado da diligência, a contribuinte apresentou manifestação requerendo reconhecimento do VTN declarado e o reconhecimento da área de reserva legal. Este é o relatório. Só corrigindo a informação inicial que eu tinha dado, confundi, são muitos os processos. Esse processo especificamente não julgamos um deles da mesma empresa na sessão passada. É outro processo, tá? Que era da relatoria do doutor Pinheiro. Quanto à aprendizagem de nulidade, aqui eu afasto, porque, no meu ponto de vista, o fiscal fundamentou o ato administrativo nos modos do artigo 142 do CTN. Precisamente, observa-se isso da leitura da notificação de lançamento, especialmente da descrição dos fatos e enquadramento legal, além das demais informações fiscais, não deixando margem de dúvida, recomendando a manutenção do lançamento. Continuo afirmando, na preliminar nulidade, que no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são as previstas no artigo 59 do Decreto 7235, o que não verificou no caso concreto. Continuo aqui dizendo que o ITR é um lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto através da declaração e proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal.
e como observado pelo interessado, sem a necessidade de comprovação também prévia dos dados declarados, conforme previsto no artigo 150 da Lei 5.172. No entanto, o artigo 14 da mencionada lei embasa no lançamento de ofício no caso em que as informações inexatas ou não comprovadas, constatadas posteriormente quando do procedimento fiscal. Observe-se que o fato de haver dispensa da prévia comprovação declarada, ou seja, da apresentação de documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que devem ser apresentados ao fisco quando solicitado, ou depende das características de prova para iniciar a sua elaboração. Por isso, rejeita a preliminar suscitada. Já em relação ao mérito, o lançamento questionado decorreu da glosa parcial da área de preservação permanente declarada, com base em comprovantes apresentados pelo contribuinte e da alteração do VTN para o exercício 2006. Aqui eu vou ter que excluir esse exercício, já que trata de repetitivo, né? O contribuinte discordou do VTN arbitrado e, quanto à área de preservação permanente, nada manifestou, apenas apresentando argumento quanto à existência de uma área de reserva legal maior do imóvel. Aí eu entro aqui na discussão do mérito, propriamente dito, da área de reserva legal, erro de fato. Na análise das peças do presente processo, teoricamente, a contribuinte invoca a hipótese de erro de fato, pretendendo que seja reconhecida a existência da área de reserva legal maior do que a ajustada pela autoridade lançadora e, consequentemente, a sua exclusão do cômputo do cálculo do VTN. Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do sistema tributário nacional, qual seja, da estrita legalidade e como decorrência da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado nos termos do artigo 145, inciso 1º do CTN, em caso evidente de erro de fato, devidamente comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas. Aí eu trago aqui a legislação específica em relação ao ITR, ou a área de reserva legal, e digo, pois bem, de início, destaco que, no tocante às áreas de preservação permanente de reserva legal e interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei 12.651, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo ITR, sobretudo em razão do previsto no parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9.393. Aí aqui cito o parecer da PGFN. Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA. No caso concreto, o fiscal autuante glosou parte da área de preservação permanente, considerando apenas o comprovado pelo laudo técnico e ajustou para maior o valor das áreas declaradas como reserva legal, de acordo com os valores averbados na matrícula do imóvel, ou seja, não estamos diante do clássico caso de exigência do ADA para comprovação da área pleiteada. Dito isto, para fazer jus à isenção pleiteada referente à área de utilização limitada reserva legal superior ao declarado no ADA, deve estar averbada na matrícula do imóvel, como entendimento supramencionado na súmula CARF 122. Neste diapasão, analisando as matrículas acostadas aos autos, matrícula 1920 a 1923, essas não nos trazem a convicção de que os 227,8 hectares pleiteados pela recorrente estavam averbadas anteriormente ao fato gerador. Isto porque, em certas averbações, é reconhecido que o termo de preservação da área já se encontrava em vigor na averbação do registro de imóvel de Indaial. No entanto, em outros, não consta essa informação. Sendo assim, por não ser possível afirmar que toda a área de reserva legal estava averbada antes do fato gerador, seguindo os termos da súmula encimada, deve ser mantido incólume no lançamento.
Esse caso específico essa terra, essa gleba de terra era a primeira responsável no cartório de Indaial, depois passou para outro cartório. Eu me esqueci aqui o nome da cidade agora. Ao tratado VTN, eu acho que vou citá-lo. Como já julgamos, a averbação tem que ser prévia ao fato gerador, a jurisprudência do STJ, que é um elemento constitutivo, e pelos documentos trazidos aos autos, não nos leva à convicção de que toda essa área de reserva legal que pouco na contribuinte estaria averbada antes do fato gerador. Tá? Os documentos trazidos, as averbações aqui em cima. Já em relação ao valor da terra nua, eu trago toda a fundamentação aqui em relação para a utilização do CIP. E pulando para já o final do voto, aqui o CIP utilizado não foi com base na aptidão agrícola. Tá? No penúltimo parágrafo eu digo: ademais, no caso concreto, mesmo que o CIP utilizado ao observar sua aptidão agrícola, o valor utilizado não diz respeito à localidade do imóvel, seja ela em Blumenau ou Ascurra. Sendo assim, também por esse motivo não se sustenta o arbitramento. Ou seja, além disso, do VTN ser gozado, ser arbitrado com base no CIP, que não tem aptidão agrícola, conforme tela juntada após a diligência fiscal, foi utilizado um valor que não diz respeito nem ao município, mesmo que se superar essa questão, mesmo o seu imóvel seja em Blumenau ou Ascurra, o valor lá constante no alto da notificação de lançamento não diz respeito a nenhum desses valores, nenhum dessas telas CIP juntadas, nem em relação ao imóvel, ao município de Blumenau, nem tampouco Ascurra. Portanto, aqui eu adoto, restabeleço o VTN declarado pelo contribuinte. Conclusão, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reconhecer o VTN declarado pelo contribuinte. Ele apresentou laudo, doutor Raid, nesse processo? Eu que tirar essa dúvida rapidinho, doutor Emílio. Eu dei uma olhada aqui, ele apresenta um laudo, sim. Da avaliação do valor do VTN? Só que não é um laudo de avaliação, embora ele chame de avaliação, inclusive no RT tem, que ele especifica, na verdade, é a área. Ele não chega a dar um valor. Então ele não apresenta um novo valor para o VTN, não? Eu não encontrei aqui no laudo. Ele inclusive fala identificação e caracterização do bem avaliado, no tópico 6. Mas, na verdade, não se trata de uma avaliação monetária, mas sim da extensão das áreas. Foi o que eu identifiquei aqui. Certo, Raid? É isso mesmo? O pedido do contribuinte é para restabelecer o declarado na impugnação no recurso voluntário? Estou abrindo o processo, doutor Pedro, para lhe responder, tá? De cabeça eu não recordo. Pelo que eu olhei aqui, esse é o pedido mesmo, viu, doutor Pinheiro? Porque são esses pontos também que eu costumo focar também a minha análise. Eu já ter feito esse processo há algum tempo, eu nem coloquei essa informação, que eu sei que é importante para a turma, em relação à existência do laudo. Dito isso, acho que se eu não coloquei é porque realmente não tem, mas vou confirmar tudo direitinho para não restar nenhuma dúvida. Inclusive no tópico H do recurso dele, doutor Pinheiro, na folha 198, ele chama de o VTN aquele declarado pelo contribuinte.
Se puder repetir, eu não consegui ouvir na folha. Ele, no subtópico 85, ele fala: permanece válida, portanto, a afirmação exposta na impugnação da contribuinte. 2 pontos. O VTN do imóvel em questão é exatamente aquele declarado pela empresa. Então, ele requer que seja cassado o VTN que ele declarou. Uhum. Ok. Mais alguma pergunta? Eu tenho umas ponderações. Por favor. Eu estava ainda lendo aqui a diligência. Já vou adiantando antes do VTN. Doutor Raide, aqui num trecho do seu voto. Sim, pode falar. Escutando. Já na parte de reserva legal, folha 6, talvez aqui tenha algum... É que me chamou a atenção que só cita o artigo 145, inciso 1 do CTN, né? Isso. O lançamento regularmente impugnado somente pode ser alterado nos termos do centro, evidente erro de fato. Eu acho que há algum equívoco nesse parágrafo, porque o artigo 145 trata de impugnação, né? Inciso 1. Não é só erro de fato, né? Não, sim, verdade. É o 149, não? Não, 7 não? Peraí, deixa eu ver. Eu acredito aqui que houve algum equívoco aqui nessa construção do parágrafo. Isso. Tá bem? Aí eu sugiro o senhor fazer uma marquei aqui. uma verificação aí. Ainda em relação à área de reserva legal, eu fiquei na dúvida, porque o senhor falou sempre que o senhor não tem convicção que todas as áreas estavam averbadas até a data do fato gerador, melhor, que a área total estaria averbada, mas não é possível verificar parcialmente que estava averbada? O que foi parcialmente, doutor Cleberson, verificado foi exatamente o que a autoridade lançadora considerou. Tá? Se você for na folha 7, que é o demonstrativo de apuração, o contribuinte, em relação à área de preservação permanente, ele declara 317. O fiscal apurou 83. Em relação à área de reserva legal, o contribuinte, originalmente, ele declara 144 hectares. O fiscal, munido das matrículas, ele aumentou essa área. Ele considerou 203, porque essas estão comprovadas que foram averbadas antes do fato gerador, que eu também só cheguei a esse número que o fiscal considerou. O restante eu não consigo não criar convicção de que já estavam averbadas no momento anterior. Foi claro? Deu para entender? Mas quando ele fala erro de fato, quer dizer que ele quer de 203 para 227? Isso, porque é o seguinte... Ou esses 227 fiscal, esses 227 são além dos 203? Não, é o 203 mais os 24, no caso, né? Então, seria só 24? Isso. É porque... Aqui, o senhor está explicando agora, né, doutor? Estou entendendo melhor, né? O senhor fala aqui no parágrafo, analisando as matrículas, essas não nos trazem a convicção de que os 227,8 hectares pleiteados pelo contribuinte porque eu escrevi como tudo, né? Como se fosse o total. Mas aí eu posso fazer a distinção aqui, escrever de uma forma que fique mais clara, que é só a diferença, né? Sim, então isso aí já é... E realmente
não dava para entender desse jeito. Ficou um pouco, realmente ficou um pouco trucado, realmente, nesse ponto. O senhor localizou, os 213 o senhor localizou, na verdade não conseguiu localizar mais. Isso. Certo, tá. E o objeto do recurso... E a questão, isso, é só isso. A questão do erro de fato que eu trago é porque ele declarou uma área maior em relação à APP. Ele disse, não, essa é na APP, essa é legal. Por isso que é o erro de fato. Está bem. Em relação ao VTN, eu ia só fazer observação, mas pelo que eu estou entendendo não altera. É porque na informação fiscal é dito que a declaração foi feita pelo contribuinte como se o imóvel estivesse no município de Blumenau. Isso. Então, a revisão foi baseada nessa localização. Isso, mas mesmo a tela CIPT, é o que eu digo no final no último parágrafo, mesmo se a gente for observar a tela CIPT juntada aos autos, o valor que consta da notificação de lançamento é diferente. Foi juntado uma tela... O valor médio das DITRs? Como, doutor Pedro? O valor médio das DITRs é diferente? O valor médio, isso. É porque ele flutua, se teve retificação de declaração, ele altera. O valor ele é dinâmico, é isso, doutor Pinheiro? Pelo que eu sei, o da declaração, aquele valor lá médio das declarações, ele seria dinâmico. Eu já peguei um processo que eles explicaram isso na informação. Tá, mas a minha dúvida aqui que ainda nesse assunto, doutor Raid, na diligência diz que no município de Ascurra, para o município de Ascurra foi anexada uma tela do CIPT. Aí está a página ainda que eu não deu tempo para me ir. Essa tela de Ascurra, o senhor chegou a ver? 243. Não, eu não vi. Cheguei. Eu não vi porque eu não estou com acesso ao e-processo. Sim, o doutor Raid. A minha internet caiu, eu não tenho acesso ao e-processo. Estou com ela aqui na folha Cheguei. 243. Cheguei sim a ver, doutor Cleverson. Tem aptidão? Não, seja a tela, seja o CIPT utilizado de Blumenau, seja o CIPT utilizado de Ascurra, não há nenhuma das duas telas CIPT anexadas para o processo, para o ano, para o exercício em questão, aptidão agrícola. Todos os valores que constam é o VTN médio das DISTs. Ok. Então está bem. Podemos votar? Ok? Então, Cléderson. Presidente, eu vou acompanhar para o provimento parcial nesse contexto que o VTN é médio, né, independente do município. E sem aptidão agrícola, né? Sem aptidão agrícola, porque se fosse o caso de ter aptidão agrícola, eu levantaria a questão que foi induzido o lançamento a considerar um VTN para habitamento equivocado, né? Por causa Então da aí declaração. teremos que analisar para ver essa situação. Mas se não há a aptidão em nenhum dos municípios, então não tem como
Ok. como Aproveitar alguma coisa. aproveitar o lançamento, porque ele realmente seria irregular, teria irregularidade de qualquer modo. Certo. Matheus? Considerando que eu avaliei nos autos que o laudo ele não traz um valor do VTN, eu concordo com o relator adotando o VTN que foi declarado. Então, eu estou de acordo. Pinheiro? Eu vou acompanhar o relator, apesar dele citar o parecer aqui, 1329, da PGFN, e esse ponto não é determinante, né, para a decisão. Então, eu acredito que não seja necessário constar pelas conclusões. Então, eu acompanho. Rodrigo? Andréia? André? Acompanho. Eu também, então, com as mesmas probabilidades de votos, rejeitar a preliminar e no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Isso aí se repete até o item 169. Como os demais repetitivos do Dr. Pinheiro, ele está com dificuldade na internet, nós vamos mudar aqui e vamos fazer, Dr. Matheus, o item 153, Teófilo da Silva, que é o mesmo contribuinte, são vários processos, 12 processos do mesmo contribuinte. 153, por favor. Vamos lá. Desabilitem os microfones, por favor, quem não tiver. Então, item 153. Teófilo da Silva Colares, final 2008, 52. Trata-se também de processo relativo à ITR, a qual eu passo a discorrer a respeito. Estou aproveitando aqui parte do relatório já elaborado em ocasião anterior para complementá-lo. Trata o presente processo de notificação de lançamento e anexos, através da qual se exige do interessado o ITR relativo ao exercício de 2003, acrescido de juros e multas de ofício, totalizando o crédito tributário incidente sobre o imóvel rural, denominado Fazenda Três Flores, localizado no município de Bagé, Rio Grande do Sul. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas nas folhas 4 e 5. O fiscal relata que o procedimento fiscal do cumprimento de obrigações tributárias relativas ao ITR do exercício de 2003, o contribuinte regularmente intimado não apresentou os documentos solicitados na intimação. Por isso, a área de preservação permanente foi gozada e o VTN declarado foi modificado com base nas informações constantes da tabela do CIPT. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação, no qual basicamente solicita a revisão do valor cobrado do ITR, com base no laudo técnico, memorial descritivo e mapa de propriedade. Acompanhar a impugnação dos documentos de folha 18 a 58, sobre o julgamento concluído pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no meio do acordo de folha 65, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário, que eu transcrevo a emenda do julgado. O contribuinte, por sua vez, conformado com a decisão, interpôs recurso voluntário solicitando a inclusão da área de preservação permanente, 332 hectares, no imóvel mencionado, conforme registro no ato declaratório ambiental protocolado no IBAMA, anexado aos autos. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário, é o relatório. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos previstos no decreto, portanto, dele toma conhecimento. Mérito. Em seu recurso voluntário, o recorrente apenas solicita o reconhecimento da área de preservação permanente no imóvel mencionado, conforme registro no ato declaratório ambiental protocolado no IBAMA, anexado aos autos. Não apresenta, contudo, seu inconformismo a respeito do VTN apurado pela fiscalização, abandonando o argumento que fora trazido apenas em sua impugnação. Nesse sentido, o lançamento em questão diz respeito ao ITR do exercício de 2003,
tendo sido acostados aos autos cópia do ADA, protocolado no dia 29 de 3 de 2004, junto ao IBAMA. Dessa forma, o presente ato declaratório ambiental é tempestivo, eis que, se tratando do exercício de 2003, observado o prazo previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1º, da Instrução Normativa SRF 256 de 2002, o ADA poderia ter sido protocolado junto ao IBAMA até 31 de março de 2004, considerando-se o prazo de 6 meses. O contado do prazo final fixado para entrega da DTR de 2003, que seria até 30 de nove de 2003. E ainda que assim não fosse, no tocante às áreas de preservação permanente e reserva legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei 12.651, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do ITR. Aqui também destaco o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas áreas. E se a própria lei não exige ao ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo. Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo florestal acompanhado da RT, que apresenta uma perfeita indicação do total das áreas que se enquadram nessa definição e mencione os artigos da lei. São considerados de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2º e 3º da Lei 4.771, a necessidade de identificação dessas áreas. A propósito, o teor do disposto nos artigos 150 do CTN e 10.14 da Lei 9.393, a explicitação do que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo, ou na apresentação da DITR, pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto. O procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo, indicação das áreas de preservação permanente nele existentes, tendo sido glosada a área declarada como de preservação permanente por falta de comprovação. E sua impugnação de folha 18, o contribuinte anexou aos autos o laudo técnico de folha 19 seguintes, que foram analisados pela DRJ, tendo apontado as seguintes considerações acerca da área de preservação permanente. Aqui eu transcrevo as considerações que lá foram trazidas. Embora este relator reconheça a desnecessidade do ADA para o reconhecimento da PP, podendo ser comprovado por outros meios, entendo que, no caso dos autos, o laudo técnico acostado aos autos não gera convicção acerca da efetiva existência da área declarada a título de área de preservação permanente. Conforme tem pontuado pela decisão de piso, não há discriminação das áreas de preservação permanente, prejudica a análise da prova. Apesar de o laudo mencionar a existência de 830 hectares como APP na fazenda Três Flores, tendo em vista que a referida fazenda é composta por diversos imóveis rurais, não há menção de que a referida área encontra-se inserida totalmente ou parcialmente na propriedade objeto do presente lançamento. A propósito, a área do imóvel objeto do lançamento foi declarada como de 744 hectares, tendo sido declarado o montante de 332 hectares como de preservação permanente. A proposta efetiva existência da área de preservação permanente persiste como matéria controvertida, não tendo sido a glosa efetuada pela fiscalização, bem como a sua manutenção pela DRJ, motivada simplesmente pela ausência de apresentação do ADA. Nesse sentido, caberia ao recorrente, ao meu ver, combater as afirmações tecidas pela DRJ e culminaram na desclassificação do laudo como elemento de prova, sobretudo acerca da ausência de identificação e discriminação das áreas de preservação permanente, o que não foi feito. Na fase recursal, o contribuinte não apresentou um novo laudo, apenas pugnando pelo reconhecimento da APP declarada, conforme ato declaratório ambiental. Dessa forma, o procedimento da fiscalização é de, após afastar a isenção da área de preservação permanente declarada, refazer os cálculos para a apuração do TR e aplicar a alíquota sobre nova base de cálculo apurada, encontra amparo na legislação tributária e orientações pedidas pela Receita. A pontuar ainda que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos, nem a mínima preocupação em correlacionados um a um com o lançamento. Sobre esse ponto, são esclarecedoras lições
e Fabiana Del Padre Palmé, que transcreve uma missão doutrinária. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas, não têm condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximir da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como área de preservação permanente. Destaco como cabe ao autor o ônus de comprovar, e ainda sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se desincumbir do seu ônus. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a decisão de piso. Presidente, acho que o apoio ele saiu. Mas eu estou gravando, não tem problema não. Então, eu conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Todos à vontade? Então vamos votar. Sim? Desculpa, mais uma vez, é porque a gente está com problema aqui na gravação. Se houve alguma decisão, tem como votar? Não, foi só o término da leitura do voto, tá? Ainda não começamos a votar. Vou começar a gravação novamente. Pode começar. Ok, obrigada. Então, presidente, eu estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sobretudo as considerações feitas pela DRJ acerca da força probatória do laudo. Ok. Cleberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Aqui, apesar do argumento referente ao parecer envolvendo a ADA, também não ser determinante, se invoca inclusive essa questão na ementa, tudo. Então, eu acho que é interessante constar pelas conclusões. Acompanho o relator. Ok. Raide. Rodrigo. Acompanho. Andréia. Acompanho. O doutor Rodrigo também vai ser pelas conclusões? André. Acompanho. Por causa da ementa, né? Pelas conclusões também, Rodrigo? Conclusões. Tá. Eu também acompanho. Então, votaram pelas conclusões os conselheiros José Luiz Pinheiro e Rodrigo. Uai, perdi o nome do Rodrigo ali. Rodrigo Lopes Araújo. O apoio caiu novamente. Então, o resultado fica: após o excluído por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, conselheiros Pinheiro e Rodrigo. Ponto. Os demais, Matheus, em que a gente pode aproveitar o resultado aí? Estou só checando, me parece que são blocos de mesmos imóveis, períodos diferentes, mas são imóveis distintos. Tá. Acho que é um bloco de 3 em 3 ou 4 em 4. Só estou checando aqui, o segundo, item 154, é a mesma questão, então o resultado... Se repete. E o 55? 155, estou abrindo ele aqui agora. Mira? Sim. Desculpa estar interrompendo mais uma vez, mas na hora que a senhora fosse proporcionar o voto, a internet deu um problema. Eu vou repetir para você, já está gravando? O item 153. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vou gravar, tá? Tá. Pronto? Ok. Acósimo excluído, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luiz Pinheiro e Rodrigo Araújo. Isso 153. Esse mesmo resultado se repetiu no 154. E no 155, Matheus? 155 também, presidente. Perfeito. Obrigada. O 156 é outro imóvel? Só um minuto. 156 também. Também?
O mesmo imóvel, os mesmos argumentos, né? Isso. Só muda o ano. 157. Para o 157. É a mesma situação também. Fazenda Três Flores. O 158. É o mesmo resultado também. Só muda a fazenda. Mas os argumentos são os mesmos, é São isso? os mesmos argumentos. Se Tá. não me engano, nem a fazenda muda aqui. Mas aí... Deixa eu ver aqui. Ó, 1 é 2003. 154 também. O nome da fazenda é o mesmo, mas o que muda é o número do imóvel na Receita Federal. o NIF. Isso, o NIF que muda. Tá. São NIFs diferentes. Mas a situação se repete em todos eles. Uhum. Eu estou aqui fazendo a checagem agora do 157. 157 a mesma situação também, presidente. Uhum. 158. Desculpa, doutora Miriam, novamente. Estou com problema aqui na internet. Eu tô gravando, Egida, então a gente aproveita do meu vídeo depois. Eu precisei o intervalo do almoço ou a senhora continuar gravando? Pode ir, eu tô gravando aqui. Eu tô encerrando esse julgamento ainda. Eu não entendi, doutora. Não parei para almoço, não, eu tô gravando. A senhora está gravando, né? Sim. Então, mas eu estou com um problema aqui na rede. E o que você quer que eu faça? Repita para você os resultados, é isso? Na verdade, eu preciso dar um intervalo para o almoço agora. Pode dar o seu intervalo, eu vou continuar gravando aqui, tá bom? Vai continuar gravando? Vou. Ok. E o retorno, às 14 horas? 14. Tá, aí a senhora inicia um novo vídeo, por favor. Agora? Peraí, só um instantinho. Obrigada, doutora.